noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de caridade. Peço por gentileza que coloquem seus celulares no modo silencioso. Hoje nós temos a nossa irmã Maria, que vai falar sobre a educação na família, sobre a família e principalmente sobre o nosso Evangelho, nos colocando sempre de encontro do que nosso Jesus sempre veio nos ensinar. Então, antes de iniciarmos, vamos todos ficar bem tranquilos, acomodados nos nossos assentos, procurando sempre se nos conectarmos com a espiritualidade, pedindo então ao nosso Mestre Jesus, ao queridos irmãos, diretores dessa casa espiritual, que nos aconselhem, que nos permitem neste momento, que possamos não só falar de Jesus, mas colocar em ação, praticar o máximo possível tudo que nós aprendemos, tudo que nos foi ensinado, simplesmente porque Ele nos deu um exemplo e que nós possamos fazer os seus ensinamentos numa morada dentro de nós. Obrigado aos nossos mentores que estão sempre junto de nós e obrigado por estarmos aqui. Que assim seja. Então, nossos irmãos, a nossa irmã Ana, seja bem-vinda, Ana. Está bom? Eu vejo agora para ti. Eu acho que é isso. Eu me mexo. Uma boa noite a todos. A todas também, né? Que bom quando a gente encontra esse eco, né? E é uma grande alegria que estamos aqui, nos preparando para estas reflexões na noite de hoje, e que nos faz, como disse a nossa irmã, tão necessitados de orientações em muitos momentos, né? E que em determinadas situações nós nos sentimos até meio perdidos, né? Enquanto criaturas que aqui estamos num mundo tão atribulado, onde somos solicitados a, como se diz, ser multitarefeiros, né? Nós temos tantas tarefas nesse mundo que precisamos dar conta. Inicialmente, somos espíritos. Nós temos que nos dar conta, nós temos que perceber que somos espíritos encarnados. Aí já complica um pouco, ou seja, somos espíritos, temos uma dimensão espiritual que não se anula, apesar de termos uma vivência ou mais curta ou mais longa, mas o espírito ele permanece. E nós temos um corpo para dar conta, um corpo de carne, um corpo que necessita os nossos cuidados também, né? É alimentação, é repouso, é trabalho, né? São orientações a respeito do procedimento do nosso cotidiano, né? Então, esta é o nosso grande desafio, viver no mundo, estar inserido no contexto onde fomos chamados a atuar, mas não pertencer ao mundo, não sermos criaturas ligadas de maneira a nos perder, a nos escravizar às coisas do mundo, às posses do mundo, aos enganos e ilusões que muitas vezes nos fazem desviar a nossa rota e esquecer que somos espíritos, né? Então, na noite de hoje, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esta instituição ao qual todos nós estamos inseridos, chamada família. Não falamos aqui de família no sentido de que tenha que ser restrito de pai e mãe, de que tenha que ser um do sexo masculino, outro do sexo feminino, que tenha que ser aquela família formal, não necessariamente.
porque cada qual de nós está aqui com tarefas diferenciadas, né? Temos missão, temos compromissos, temos aquilo que assumimos, né, para estar aqui. Então, para a escola, para que a escola? A escola, falando escola de aprendizado mesmo, né? Essa escola que nós nos matriculamos desde pequenos e vamos seguindo estudando. Para que essa escola seja a segunda casa, que muitas vezes nós ouvimos a abordagem, né, a respeito disso, a casa tem que ser a primeira escola. Concordamos? Por quê? Porque a escola vai nos ensinar coisas, vai nos orientar no sentido humano, vai nos dar conhecimentos, vai trabalhar conosco esses conhecimentos, vai exercitar os nossos potenciais, vai despertar em nós aquilo que nós já trazemos. Então, se nós trazemos de um berço, trazemos das experiências que já tivemos em outras existências, em outras encarnações. Então, se nós viemos, né, a buscar a escola material, é porque nós já tivemos as primeiras noções. Quem nos deu foi a nossa família de berço, né? O alimento, o cuidado, né? Aqueles primeiros meses, aqueles primeiros anos, tudo ficou por conta daqueles que nos receberam aqui para dar a nossa vida no sentido prático, né? Ou seja, agora é um espírito encarnado num corpo novo, com uma missão nova, com tarefas diferentes, mas que necessita, como toda criança, de cuidados e orientação. Então, nós precisamos recordar que o nosso estágio na Terra é uma simples jornada espiritual. Então, ninguém vai deixar de ser um espírito, mesmo estando num corpo infantil, mesmo necessitando passar por esses estágios, essas tarefas. Porque família, né? Lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, vamos começar a trabalhar isso então. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Essa foi a pergunta de Kardec aos espíritos, que responderam simples, de modo direto, ou seja, a resposta é uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, se nós tivermos abolido a instituição família, qual seria para a sociedade? Um relaxamento desses laços seria desenvolver em nós, dar potencialidade ao nosso egoísmo. Ou seja, se nós já somos por natureza, trazemos essa essência ainda com muito a ser trabalhada nesse campo do egoísmo, se nós não estivermos numa família, nós não tivermos uma estrutura, por mais simples, mais precária que ela seja, mas é ali, é naquele chão, é naquele meio, é com aquelas pessoas que nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, esse desprendimento, esse doar, esse partilhar, esse dividir, né? Então, aí nós já começamos a desenvolver em nós esses sentimentos que fazem com que diminua em nós esse egoísmo que nós trazemos, né? Então, a resposta é, esse egoísmo seria uma consequência, traria uma consequência imediata na vida de cada um de nós. Então, quando eu me torno egoísta, eu penso que tudo é para mim, que tudo gira em torno de mim, que os meus pais, ou aqueles que me receberam, ou aqueles que me cuidam, me protegem, têm que fazer de tudo e de mais um pouco, porque eu quero, porque eu preciso, porque eu necessito, porque eu sou única. Ou seja,
é uma recrudescência, né? É uma recrudescência desse sentimento que nós estamos trabalhando em nós. E no item 11, do capítulo 11 do Evangelho, nos esclarece, né, que o egoísmo é filho do orgulho e é a negação da caridade e é o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Então, se nós queremos ser felizes, nós temos que trabalhar, em primeiro lugar, o egoísmo e o orgulho, porque são duas chagas que nos entravam o progresso. Então, na família, nós temos a condição, né, a necessidade e a oportunidade de trabalhar o partilhar, né? Deixa para o teu irmão, divide com o teu irmão, repassa isso para aquela outra criança, vamos dividir, isso não é só teu. São tantas informações, tantas orientações que nos deram os nossos cuidadores, né? Que nós precisamos trabalhar muito isso, né? Então, a escola, o que é uma escola? Escola humana, escola formal. A escola é um estabelecimento público ou coletivo e a função da escola é garantir aprendizagem, conhecimentos, habilidades, socialização ao indivíduo e desenvolver os seus potenciais. Então, essa é a missão da escola. Quem diz assim, mas a escola é a minha casa. Não. A escola é a extensão da nossa casa. A escola vai dividir, vai partilhar conosco aquilo que complementa o que nós temos em casa. Quando nós chegarmos na escola, quando nossos filhos ou nossos tutelados ou nossos vizinhos ou aqueles com os quais a gente convive chega na escola, ele vai apresentar o comportamento, a maneira de se socializar conforme ele haja recebido em casa. Então, o papel dos pais, né? O papel dos orientadores, dos cuidadores, é dar a eles aquela sustentação de que eles se sintam seguros, amparados, mas que eles já tragam esse potencial a ser desenvolvido, ou seja, a educação mesmo vem de casa, vem daqueles primeiros passos que nós vemos nessa encarnação. Então, o lar, o que é o lar? Então, nós vamos entender o que é o lar, de onde nós viemos e para onde nós retornamos, né? O lar é uma escola sublime, capaz de estruturar os caracteres diversos com as lições vividas no amor. Olha só como já deu um salto, né, de qualidade na nossa maneira de visualizar, né? Ou seja, o lar é onde eu vou desenvolver, onde eu vou trabalhar os sentimentos, né? Eu vou aprender a conviver. É algo tão difícil, né? Porque conviver é viver com. Então eu já tenho que inserir nesse preceito que eu vou partilhar com outras pessoas o meu espaço, o meu território, a minha maneira de visualizar vai ter que ser coerente com aquela que aquela família, aquele lar adota para a educação dos seus tutelados, né? Então, mas os lares não são, como diz a prece, não são apenas remansos pacíficos, são educandários de almas. Quem de nós não traz lembranças da sua infância? Quem de nós não volta lá e não pensa, isso não deve, isso não pode, isso está errado, né? Não é por aí, esse caminho, isso que tu fizeste hoje não foi correto, não foi desse jeito, não é desse jeito que tu vai conseguir ser feliz e ser um cidadão de convívio, né? De forma saudável, né? Eu lembro que o meu filho, o meu filho mais velho, né? O mais velho, ele é sempre a cobaia, né? Pelo menos na minha situação foi, porque eu fui a mais velha, né? E me senti a própria, né? E porque o meu filho, que veio primeiro, ele passou umas fases difíceis, né? Então, assim,
nossa, uma fase de mentira, e difícil de lidar. Como é complicado, né? Porque tu não vai... Filhos, a gente não veio aqui para ser saco de pancada, né? Não é dessa maneira que a gente educa. Quanto mais a gente transferir para eles a violência, mais eles vão adotar esse comportamento violento logo que puderem. Então, aí é um grande aprendizado do lar. Ou seja, é com e por amor. E o amor, né? Ele tem muitas formas de expressão. Ele se expressa através do cuidado, através do carinho, através da educação, através de muitas coisas, né? Então, a Terra é uma escola onde nós aprendemos e ensinamos. Olha isso, né? A gente aprende e ensina, porque os filhos ensinam aos pais a se portarem como pais. Porque a gente, quando veio para cá, eu, pelo menos no meu caso, foi assim, não sei vocês, mas não trouxe nenhum manual de instruções dizendo como ser pai, nem como ser mãe. Então, vou ter que aprender como eles também. Vou ter que me esforçar, vou ter que desempenhar, desenvolver aquelas regras que eu exercito no meu dia a dia. Então, não basta falar para filhos, para aquelas criaturas que a gente quer que se eduquem na vida, não basta falar. Falar, até o rádio fala. Falar, até a televisão fala. Agora, exemplificar é o papel, né, fundamental a ser exercido por quem tem sob seus cuidados as criaturinhas, né? Então, o núcleo familiar é uma célula viva. Ela é viva porque ela se transforma a cada dia, a cada situação. Hoje é de um jeito, amanhã já é um pouco diferente. Talvez depois de amanhã já tenha mudado de novo. São pessoas que crescem, que saem de casa, que voltam para casa, que retornam, que partem para o plano espiritual. Então, é uma célula viva. E essa célula viva, né, ela sofre transformação constante, tanto na esfera física, moral e espiritual. Nós podemos até pensar assim, tá, mas espiritual, o que espiritual tem a ver com isso? Se o meu compromisso eu tenho que trabalhar para colocar o pão na mesa e para dar educação para o meu filho. O espiritual, nós não podemos esquecer nunca, porque somos espíritos, habitando, utilizando a vestimenta física. Então, hoje nós estamos neste corpo, que pode ser amanhã ou depois, em outra encarnação, não ser do mesmo sexo. Nós podemos sim. Então, nós também podemos já ter sido pessoas em sexos diferentes, mas o aprendizado é para ser feito por inteiro. Então, quando eu aprendo a valorizar o que o menino diz e o que a menina considera para ela, eu estou aprendendo a valorizar o contexto de um ser inteiro, porque nós não somos metades, nós somos seres inteiros, a se desenvolver. Então, a família é como um ninho onde as construções mais íntimas do grupo reencarnado vêm sendo tratadas, né? O dia a dia vai estreitando laços ou não. Quem de nós não já ouviu alguém dizer, mas lá em casa é uma guerra constante, eu não convivo bem com fulano, nem então, e vice-versa. Quantos de nós têm esses atritos e por que acontece? Porque o lar é a escola sublime, abençoada, onde nós vamos justamente, né, receber e partilhar com aqueles que são afetos e desafetos. Nós vamos ter que acertar algumas promissórias, nós vamos ter que orientar outros que talvez tenhamos negligenciado em outras oportunidades. Então, né? E o amor no seio doméstico, ele sabe calar
para apaziguar as querelas, para não dizer brigas, né? Para não dizer discussões. Quando a gente ama, quando a gente aprende a dar sentido ao amor, nós vamos ter maior tolerância, maior propensão ao perdão, maior aceitação de coisas que não conseguimos mudar, maior sabedoria para lidar com coisas que precisam da nossa atenção mais apurada. Então, este amor, ele consegue falar para esclarecer e construir também. Então, nós construímos e nos construímos. Nós podemos nos imaginar que viemos aqui sem esse conhecimento que temos hoje. Nós fomos criados pelo Pai, todos sem conhecimento, simples e ignorantes, mas ao longo das passagens por aqui, nós fomos aprendendo e guardamos na nossa memória, no nosso interior, né? Mas o Espírito guarda os seus conhecimentos e na medida certa, no momento certo, eles vão brotando, como uma flor brota, às vezes no meio da calçada, nós percebemos ali uma frestinha e brota uma flor. E aí a gente fica pensando, como isso aconteceu? Conosco ocorre também. Muitas vezes nós viemos para um lar com situação totalmente adversa, com criaturas difíceis para o nosso convívio, mas ali nós desabrochamos, nós crescemos, porque a vontade, né, a predisposição, aquele compromisso é maior que toda a dificuldade. Então é para isso que nós estamos aqui. A família é uma reunião de seres em convivência de aprendizado prático. Olha isso. O que é prático? Prático é prático mesmo, né? Ou seja, tem que ser no exercício, né? Tem que se fazer, como diz, sem ensaio, ao vivo e a cores, né? Temos que exercitar todos os dias. Aquilo que não foi resolvido ontem, vamos ter que pensar para hoje ou para amanhã. É na prática que nós vamos trabalhar. Então, lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, a questão 877 vai nos dizer: a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares. Cada um de nós tem obrigações particulares, ou seja, intransferíveis, são nossas. Cada qual assumiu um compromisso para estar aqui. A resposta dos Espíritos é sim. E a primeira de todas as tarefas é respeitar o direito dos semelhantes. Olha, que profundo isso, né? Respeitar. Aquele que respeitar esses direitos, então será justo. No vosso mundo, onde tantos homens ainda não praticam a justiça, né? Então, é preciso aprender que todo direito, né, e todo dever caminham lado a lado. Direitos e deveres são fundamentais para valores, para que a gente possa adquirir valores, porque nós viemos aqui como espíritos muito necessitados dessa oportunidade de reencarne. Podemos dizer assim, mas eu não queria estar aqui, eu não queria estar naquela família, eu não queria passar pelo que eu passo. Não queria ou realmente está se rebelando? Porque todos nós necessitamos e estamos no lugar onde fomos chamados a estar. Nos comprometemos, né? Então, na família corporal, o grupo de almas vinculadas são vinculados a enganos, a virtudes e em busca de aprender na convivência diária a disciplinar o próprio ser. Então, a escola nos remete a trabalhar muito a disciplina. Nós vamos para a escola aprender uma disciplina nova. Disciplina ali é o que nós vamos aprender, né? Está delineado quanto disciplina, português, matemática, todas as disciplinas, mas também nós precisamos muito, e para tudo nós precisamos ser criaturas que
valorizam, respeitam e aplicam a si mesmos disciplina em tudo que realizam. Porque um carro desgovernado é um perigo, né? Um cavalo desgovernado é um desastre. Uma criatura sem disciplina, o que ela pode fazer? Qualquer coisa, né? Então, se o nome já diz, é solto, é livre. Nós somos livres, mas não nesse sentido. Livre, mas com responsabilidade. Então, aprender a disciplinar as nossas tendências, aquilo que nós trouxemos para trabalhar, é algo que precisamos, né, dar esse sentido mais profundo, né? Então, na questão 383 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer qual é a necessidade, a utilidade de se passar pelo estado da infância. É uma pergunta que talvez muitos de nós já fez. Por que eu tive que passar pela infância? Se eu sou um espírito que já tive muitas vivências, se eu tenho muitas aquisições de outras passagens, por que eu tive que nascer como criança? Porque encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, são capazes de auxiliar e construir essa educação íntima. Então, passar pelo estágio infantil remete a uma facilidade maior para lidar com aquilo que nós precisamos trabalhar em nós. Então, quando eu sou pequenininho, eu preciso de mais atenção e mais cuidado. Isso desperta no outro, no adulto, aquela necessidade, aquela vontade de proteger, aquele sentimento de cuidado. Então, passando por esse período, eu vou trabalhando os afetos. A amar a gente aprende no convívio, na troca. Então, né? Então é preciso. Educar é uma ação que pede vigilância a cada gesto. Então, se nós precisamos trabalhar em cada gesto e em cada palavra, nós precisamos estar atentos ao que eu digo lá em casa e o que eu faço, para que não seja o meu dizer de um jeito e o meu fazer de outro, né? É muito perigoso isso. Eu embasei essa fala em 2 livros que eu apresento para vocês. Mas aqui nesse livro, Família, Vida e Paz, tem um lado aqui, alguns perigos, para que a gente fique ligados. A gente educador, a gente pai, a gente avô, a gente tio, a gente cuidador, né? Que diz assim, né? Os pais também precisam educar seus vícios. Percebe-se então nesse contexto que também os pais precisam. Mas como fazer isso se os educadores também se encontram mergulhados nesse ilusório do mundo? Então, é porque nós estamos inseridos numa mesma escola, chamada família. Família humana. Família tem muitas conotações. A violência desses tempos leva os pais a buscarem toda sorte de recursos para proteger fisicamente os seus filhos. Erguem-se cercas elétricas, instalam-se câmeras de vigilância, reforçam-se as grades e os portões, soltam-se cães ferozes nos quintais. E muitos pais respiram aliviados ao saber que seus filhos estão dentro de casa, seguramente acompanhados pelas séries e aplicativos. Ao beijar o seu filho na hora de dormir e deixá-lo na companhia de um smartphone, os educadores não se dão conta de que a segurança física não serve de nada se os filhos não estiverem abrigados sob uma segurança educativa construída desde o berço.
olha que sério isso, né? Num período em que nós estamos, aqui no livro, esses ensinamentos, família, vida e paz, quem tiver interesse, são vários textos em função de família mesmo, de filhos, de educação. Então, esse texto aqui está nos alertando para os perigos de deixar o nosso filho sem o nosso olhar atento. Temos que ter esse olhar atento. Temos que olhar nossos filhos, conhecer as nossas crianças. Olhar, como diz aqui também no outro livro que eu trouxe aqui para anotar com vocês, que diz assim: quantas vezes nós temos olhado nos olhos dos nossos filhos para sentir as realidades que eles apresentam através das janelinhas da alma. Outro dia eu estava aí com a minha netinha, a menor, e ela não, na família lá, eles não têm muito hábito de oração. Então, assim, eu fiquei sozinha com ela, eu vou dar uma forçada, ver o que ela sabe. Porque na escola humana ela aprende, né? Em casa, os pais ainda não se deram conta de que também pode-se ensinar, ou deve-se primordialmente ensinar a criança a rezar. E aí eu perguntei para ela: vamos fazer uma prece? Vamos fazer uma oração? Eu disse para ela. Ela disse: mas para que oração? Eu disse: sim, a mamãe e o papai não estão na rua? Vamos pedir por eles. Aí ensinei, expliquei para ela: vamos pedir para o papai e a mamãe voltar bem, em segurança, que não aconteça nada para eles. A coisa mais interessante que me chamou a atenção na fala dela, ela foi fazer por ela, foi dizer que o papai não morra, que a mamãe não morra. Ou seja, lá no coraçãozinho dela isso está bem forte. Ou seja, a outra avó faleceu, então assim, o outro avô também. Então assim, lá no coraçãozinho dela ela não expressa, mas quando eu olhei no olhinho, quando eu tentei me aproximar do que ela sente, eu percebi algo além do que ela fala. Então, é algo que nem sempre a gente faz, né? Quantas vezes nós temos dialogado com os nossos filhos para ouvir as suas opiniões e perceber o que eles sabem da vida? Porque às vezes a gente pensa que eles sabem muita coisa. Eles sabem muita coisa de algumas coisas, mas o lado moral é nossa responsabilidade. Trabalhar com eles, mostrar a eles, pegar na mão, segurar, estar ao lado, fornecer a segurança necessária. Então somos nós, espíritos, que viemos primeiro. Essa é a nossa grande responsabilidade. Espíritos que viemos primeiro. Quantas vezes nós visitamos os ambientes físicos ou virtuais que os nossos filhos frequentam? Muito sério e importante que a gente faça isso de vez em quando, né? Não importa a idade, esteja ainda no lar ou esteja próximo, é possível que a gente demonstre através desse gesto o amor e o cuidado que temos por eles. Né? Quantas vezes nós conseguimos conversar sem gritar? Muito importante que a gente trabalhe em nós, porque somos aprendizes, né? Somos alunos da vida, aprendizes de manter a serenidade, seja lá a situação que tenhamos que enfrentar, e que estejamos preparados para ela. Não sabemos tudo, não temos diploma, mas a gente caminha junto, aprendemos juntos. Quantas vezes nós corrigimos posturas, né, com disciplina, sem violência e sem comparação depreciativa? Comparar uma criança com a outra é algo muito danoso à personalidade da criança, porque ela é única, ela veio, né, com uma bagagem, com algo a ser trabalhado, desenvolvido, que é só dela. Então, não importa que sejam 10 filhos, cada qual será e trará em si a essência daquilo que o formou, daquilo que ele trabalhou em si. Então, ouvir as historinhas deles, do dia a dia, dos coleguinhas, né? Dar valor às dificuldades. Eu não consigo, a minha
filha do meio, ela não conseguia pintar um desenho. Ela tinha dificuldade e chorava, porque não conseguia. O lápis, ela não conseguia, a coordenação motora não era suficiente para fazer um preenchimento de um desenho. Parece tão simples para um adulto, mas para uma criança é um drama. E quando a gente se coloca na altura da criança, porque quando formos falar com uma criança, vamos sempre procurar nos tornar menores. Falar na altura dos olhos da criança é algo muito importante, que ela sinta que nós nos importamos e valorizamos aquilo que ela traz, aquilo que ela é. Né? Então, mas não se esqueça nunca de que essas orientações e esses ensinos cairão por terra se você não praticar. Ou seja, não dizer de um jeito e fazer de outro. É algo que uma criança entende muito bem, porque ela vai... Né, tem até um comercial, acho que agora na TV, que diz: o avô provocou uma violência, algo, o pai reproduziu, o filho inicia também a reprodução. Ou seja, o exemplo arrasta. Né? Ou seja, aquilo que eu mostro pelo meu jeito de ser é algo que eu não preciso falar, é algo que está falando por si só. Então, assim... Então, nós temos aqui, nessa escola que nós estamos, muitas responsabilidades, como já falamos no início, né? E dentre elas é cuidar das nossas atitudes, né? Então, queridos irmãos, estudar é algo que nos torna conhecedores, aqueles que detêm mais ferramentas, né? Mas aplicar e trabalhar é a vida, é o que nós somos, que vai realmente aparecer no final da nossa trajetória. Eu trouxe outro livro para apresentar para vocês, caso queiram, Vereda Familiar, Raul Teixeira, também muito importante. E aqui, como vocês viram, Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos, são nossos mestres, né? São nossos orientadores, porque essa doutrina, ela vem com toda a característica dessa leveza, dessa simplicidade que nos aproxima do Cristo, que nos aproxima das verdades, que nos chama e que nos aponta o caminho de que sempre é possível recomeçar, de que sempre é possível fazer de novo e melhor. E então nós estamos aqui num local onde o aprendizado é permanente, constante e não se esgota. Eu posso ter todas as faculdades do mundo e não saber fritar um ovo. Eu posso ter estudado e saber de cor toda a enciclopédia, mas eu não saber me relacionar e não saber segurar na mão do meu filho e nem conduzi-lo até atravessar a rua. Então, são através de gestos é que nós vamos formando a nossa passagem na vida daqueles que caminham ao nosso lado. Então, todos, vamos guardar hoje aqui isso que eu quero deixar para vocês. Todos somos aprendizes da vida. Estamos matriculados nessa escola, que não tem passar de ano, mas que tem aproveitamento. Aproveitamento é o que eu faço com aquilo que eu sei. Se eu não sei tudo, não tem problema, mas que eu use e utilize muito bem aquilo que eu já sei. E que eu não reproduza aquilo que eu não quero para mim. Aquilo que eu sei que é prejudicial, que eu não reproduza. Que eu não seja um semeador pelo mundo, né, de criaturas, de condições de insegurança, de violência, de agressividade, né, de desamor. Então, assim, nós temos mãos como instrumentos divinos. Mãos que dirigem, mãos que constroem, que semeiam, que apagam, que ensinam, que afagam, aliás, que ensinam. E temos também mãos que matam,
que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam e que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos as antenas vivas por onde se exterioriza a vida espiritual. Então, quando colocamos mãos, queremos dizer corpo inteiro, mente, pensamentos, né? Ações, vontade, tudo que somos está aqui, e toda a riqueza que o Pai nos permite é atuar neste mundo. Se queremos um mundo melhor, nós temos mãos para construir esse mundo melhor. Se nós queremos filhos, familiares que se coloquem de modo produtivo na vida, não vamos nos esquecer que produzir conhecimentos não é o mesmo, ou não é do mesmo modo que utilizar aquilo que nós somos. Então, somos espíritos numa jornada terrena e aprendemos a cada dia, quer na escola material, quer na escola família. Muito obrigada pela paciência de vocês, pelo carinho, e que a gente leve, né, e guarde essa mensagem de que somos responsáveis, sim, por nós e por quem nos busca, por quem caminha ao nosso lado. Muito obrigada. Agradecendo então a nossa irmã Nair por nos brindarmos com estas palavras. Vamos gravar então na nossa mente, nas nossas mentes, esses ensinamentos e realmente, né, colocar em prática. Que seja um pouquinho, como diz Jesus, né, se tivéssemos fé como o tamanho de um grão de mostarda, quanta coisa boa a gente poderia fazer. Então vamos iniciar, começando com a fé e colocando em prática. Bem, meus irmãos, agora neste momento nós vamos fazer então a nossa prece final, junto com as nossas irradiações. Então eu peço que se acomodem bem nos seus assentos, relaxem bem o corpo, soltem bem, deixem ele leve, para a conexão com a espiritualidade, com os irmãos que estão aqui, para nos auxiliar, nos fortalecer, colocar uma carguinha na nossa bateria que está bem fraquinha, né? Vamos auxiliar eles, porque sozinhos eles não podem fazer muito, se nós não quisermos, se nós formos refratários. Então, relaxar. E sempre lembrando aqueles irmãos que vocês querem pensar agora, que tiveram com problemas, com dificuldades, mentalizem eles, que no mesmo momento que vocês vão estar recebendo, a mesma conexão, a mesma energia vai estar recebendo aqueles irmãos. Tenham certeza disso. Então vamos relaxar. Primeiro respirar bem fundo, segura um pouquinho e solta pela boca bem devagarinho, com toda a calma. Faço isso umas 3 vezes, vão sentir até uma leve tonturinha, porque a oxigenação no cérebro está fraquinha, né? Fazendo lentamente, pedindo então aos irmãos, nossos queridos irmãos, que o Mestre Jesus os acompanhe neste momento, a manipular aqui os fluidos, essa energia, para nos auxiliar neste momento, a que nós possamos receber em cada parte do nosso corpo físico, recebendo essa energia, para podermos continuarmos a nossa trajetória aqui, mais saudáveis, mais fortes. Se não curarmos as nossas doenças, pelo menos termos mais força, mais tolerância, mais paciência, para construirmos em nós uma fortaleza
e junto com esta fortaleza que nós seremos nós, arrastando junto outros irmãos que estão neste momento precisando. Pedimos então, agora que continuamos envoltos nessa força e energia positiva, que possamos adentrar em pensamento em cada peça do nosso lar, mentalizando uma luz envolvendo todo o ambiente do nosso lar, cada parte daquele ambiente, atingindo lá os irmãos que se encontram lá, nas duas esferas, também as nossas plantas e os nossos animais. Essa mesma luz em volta atinja também os nossos vizinhos, as nossas ruas. E essa viagem infinita, tão boa e tão gratificante, atinja tantos irmãos que estão precisando neste momento. Olha como tem irmãos precisando neste momento, nas ruas, abandonados, dentro dos seus lares também tristes, depressivos, doentes do corpo e da alma. Mentalizem esses irmãos, ao qual vocês também conhecem, que têm intimidade, alguns vizinhos, algum parente. Pensem neles. Imaginem cada parte desse corpo desse irmão sendo atingido por esses eflúvios e essas energias, fortalecendo-os nessa jornada que ele está aqui, fortalecendo principalmente se ele estiver com depressão. Respirando sempre fundo, deixando que os irmãos façam esse trabalho de energizar esses irmãos. Continuamos a nossa viagem para os hospitais, as casas-abrigos, as casas de repouso, nossos moradores de rua, nossos irmãos que estão perdidos nos vícios da drogadição. Que sejamos esse ponto de luz, doando, porque nós recebemos. E neste momento estamos fazendo esse trabalho maravilhoso. Devagar, com muita calma, venham voltando a este ambiente. Esta mesma luz ainda permanece em vocês. Agradecendo aos mentores, ao Mestre Jesus, que nos oportuniza neste momento de sermos o recebedor e o receptor, de poder auxiliar também a tantos irmãos que estão precisando, que o mundo está precisando de mais luz e mais pensamentos positivos. Agradecemos, Jesus, esta oportunidade e continuamos com esse mesmo pensamento. Vou fazer uma oração. Fiquem calmos e mentalizem essa prece. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se, Senhor, o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, Pai, todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de
de desterro, distante de vossa luz. Que a vossa igreja ideal seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor, e que assim seja. Essa prece foi tirada no Parnaso do Além-Túmulo de Chico Xavier. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja envolvido em vossos corações, e vão todos